Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E antes de escolher entre espartanos e atenienses, dê play nesse Nerdologia sobre a Guerra do Peloponeso. No novo Assassin's Creed Odyssey, você vai até a Grécia Antiga, no século V a.C., durante a Guerra do Peloponeso, em que você pode participar por qualquer um dos lados da guerra. Esse conflito foi um divisor na história grega e afetou diversos aspectos da vida dos envolvidos. Especialmente, vai explicar como, décadas depois, Filipe II da Macedônia vai conseguir conquistar os gregos e iniciar o Império Macedônico. O nome da guerra vem da geografia, por causa da Península do Peloponeso, parte da Grécia, que é ligado ao continente pelo Istmo de Corinto, uma faixa bem estreita de terra. Hoje, cerca de 1 milhão de pessoas vivem ali, uma região bastante montanhosa e que recebe muitos turistas, tanto pela sua herança histórica quanto pelas belas praias. As montanhas fazem com que a península, embora pequena, tenha áreas isoladas umas das outras. Antigamente, cada uma era governada por sua própria cidade. Hoje em dia, os nomes dessas regiões inspiram coisas que você conhece. A cidade de Olímpia, a região da Lacônia, governada pelos espartanos, que não falavam muito, e Corinto, onde viviam os coríntios, para quem Paulo escreveu uma carta que inspirou nomes de times de futebol na Inglaterra e depois no Brasil. Como você deve imaginar, os espartanos estavam envolvidos na guerra. A cidade liderava a Liga do Peloponeso, uma aliança que durou cerca de 250 anos entre Esparta e as outras cidades da península, especialmente Corinto, Elis e Argos. Na verdade, não era bem uma aliança. Ela foi formada como uma maneira de Esparta impor seus interesses às cidades próximas e evitar rivais, uma hegemonia. Existia um congresso de aliados, em que cada cidade tinha um voto. Entretanto, só os espartanos podiam convocar o congresso, e eles não tinham obrigação de obedecer ao que fosse decidido. Em tempos de guerra, as outras cidades tinham que ceder 1/3 de seu exército aos espartanos, que conseguiu então o principal exército terrestre da Grécia Antiga. O outro lado do conflito era a Liga de Delos, liderada por Atenas, que tinha esse nome por conta da ilha em que a Liga se reunia. Mesmo depois da transferência da capital para Atenas por Péricles, a Liga manteve o nome. A Liga foi criada para coordenar a guerra das cidades-estados gregas contra a invasão persa e reunia centenas de cidades. Inclusive, Esparta foi parte da Liga durante a guerra contra os persas. A maioria das cidades da Liga, hoje, não está na Grécia, mas na Turquia, e eram praticamente todas costeiras ou insulares. Por isso, o foco da aliança era em manter e expandir uma poderosa marinha de guerra, para possibilitar que os membros da aliança pudessem auxiliar uns aos outros. Cada cidade pagava tributos para a manutenção da frota, que, na prática, era controlada pelos atenienses. Atenas também controlava o comércio marítimo em todo o Mediterrâneo, no que é chamado muitas vezes de Império Ateniense, quase como sinônimo da Liga de Delos. Ou seja, a disputa era entre uma potência terrestre e uma potência marítima. Mas por qual motivo a guerra começou? Após derrotarem os persas, Esparta se retirou da aliança e disputava com Atenas o predomínio perante as outras cidades gregas. Em cada lado do Istmo de Corinto tinha uma cidade, a própria Corinto de um lado e Megara do outro. Por 15 anos, uma cidade guerreou com a outra pelo controle do Istmo e das ilhas da região, cada uma apoiada por uma das cidades principais. Isso às vezes é chamado até de Primeira Guerra do Peloponeso. Após um acordo de paz, Corinto e Atenas continuaram disputando influência em outras cidades, e Atenas bloqueou o comércio pelo Istmo. Os coríntios basicamente falaram aos espartanos que, ou eles faziam alguma coisa, ou Corinto estava fora da liga. Pressionada, Esparta convocou o Congresso dos Aliados e decidiu que as ações atenienses eram uma quebra da paz. A Guerra do Peloponeso durou 27 anos, e podemos dividir ela em 3 fases principais. Na primeira fase, Esparta convocou seu exército e invadiu a Ática, a região onde fica Atenas. Por outro lado, a marinha ateniense realizou diversos ataques pela costa da península do Peloponeso. Em terra, o principal guerreiro era o Hóplita, um soldado de infantaria cujo nome deriva do escudo redondo de bronze que levavam, o Óplon. Eles não combatiam quase pelados, mas usando um linotórax de tecido e couro ou uma couraça de bronze.
carregavam longas lanças e foram pioneiros da falange, quando os soldados se agrupam e alinham um muro de escudos protegido pelo alcance das lanças, e também uma espada curta para combates próximos. Já no mar, a guerra era disputada principalmente pelas triremes, que tem esse nome pelas 3 fileiras de remos. A combinação de velas e remos possibilitava que esses navios desenvolvessem alta velocidade e, em espaços restritos, tivessem grande capacidade de manobra. E o principal meio de atingir seu inimigo não era a distância como hoje, embora os navios levassem arqueiros, mas abalroando o navio inimigo, usando um esporão de bronze na proa. Nessa primeira fase da guerra, o exército espartano conseguiu controlar toda a região da Ática, menos a cidade de Atenas e o seu porto em Pireu, que eram conectados por uma muralha de 6 quilômetros. Essa muralha permitia que a cidade resistisse a um cerco sem perder a conexão com o mar, por onde suprimentos podiam chegar. Mesmo assim, os espartanos não cercaram a cidade, por causa da colheita. Isso mesmo, um hóplite espartano não ficava mais de 40 dias longe de casa, voltando constantemente para participar das atividades nas plantações e para evitar revoltas das pessoas escravizadas, que ocorriam frequentemente. Isso gerou um impasse que durou 16 anos, com cada lado conseguindo apenas ganhos pequenos. Nessa fase que ocorreu a maior batalha terrestre da guerra, em Mantineia, uma vitória espartana. A segunda fase começa com o ataque ateniense à ilha da Sicília, contra Siracusa, em defesa de seus aliados de um conflito local. A expedição é derrotada por reforços espartanos, destruindo o exército ateniense e enfraquecendo sua frota. Com Atenas enfraquecida, Esparta inicia a terceira fase da guerra e invade a Ática novamente. Ao fazer isso, os espartanos dominam as minas de prata, fontes de tesouro para Atenas. Esparta usa esses recursos para comprar navios persas e conseguir juntar uma marinha que pudesse enfrentar os atenienses. Liderados por Lisandro, general e conhecedor de estratégia naval, os espartanos derrotam a frota ateniense na Batalha de Egospótamo, que envolveu mais de 300 navios. Sem dinheiro, sem exército, cercada pelo mar e com fome, Atenas se rende. Corinto e Tebas, aliadas de Esparta, desejava a destruição de Atenas e a escravização de todos seus habitantes. Os espartanos se recusam, sabendo que Atenas seria uma importante aliada contra os persas se necessário. Atenas é submetida à Liga do Peloponeso e Esparta passa a controlar todo o antigo Império Ateniense. Disputas internas e a destruição causada pelas décadas de guerra, entretanto, vão enfraquecer as cidades-estado gregas, que não conseguirão resistir aos macedônios. As estimativas falam em 250 mil mortos, incluindo 1/3 de toda a população ateniense. E é com a Guerra do Peloponeso que surge o estudo da história, inquérito em grego, motivando Heródoto a escrever suas histórias, e com Tucídides e sua obra que relata o conflito baseado na ação humana, não dos deuses, e em cronologia e em diacronia, a relação causa-efeito. 2.500 anos depois, temos o Nerdologia. Esse Nerdologia foi um oferecimento de Assassin's Creed Odyssey. Torne-se um lendário herói espartano e embarque uma jornada como Alexios ou Cassandra. Das alturas dos picos nevados às profundezas do mar Egeu, explore um país inteiro cheio de ambientes e cidades selvagens, no auge da Era de Ouro da Grécia. Suas decisões moldam o mundo ao seu redor, com mais de 30 horas de diálogo de escolha e vários finais de jogo. Mostre suas habilidades extraordinárias de guerreiro e mude a maré da batalha durante um dos conflitos mais mortíferos da época, a Guerra do Peloponeso. Envolva-se em confrontos épicos entre Esparta e Atenas em grandes batalhas, colocando 150 soldados de cada lado um contra o outro. Descubra um mundo rico em mitos e lendas, de antigos rituais a estátuas famosas. Fique cara a cara com as figuras lendárias da Grécia e descubra a verdadeira natureza das bestas mitológicas como a Medusa e o Minotauro. Assassin's Creed Odyssey está disponível para PS4, Xbox One e PC. Nos comentários do último Nerdologia sobre os monges de RPG, perguntaram como é a relação entre monges e templos históricos e o governo da República Popular da China, a China Socialista Continental. A Constituição chinesa defende a liberdade de religião, desde que não estejam subordinadas ao estrangeiro nem perturbem a ordem. Oficialmente, desde 1949, a China adota uma política de ateísmo de governo, ou seja, as instituições do governo e seus integrantes não proferem religião, não existem feriados religiosos ou benefícios fiscais para entidades religiosas,
que devem ser autorizadas e subordinadas ao governo. Isso é diferente de um Estado ateu, em que a religião é proibida. O primeiro caso desses foi a Albânia, em 1967. Desde o final da década de 1970, a China tem conduzido uma política de abertura e reformas. Isso inclui o turismo, algo que incentiva a preservação de lugares históricos chineses e maior intercâmbio de pessoas, com centros culturais chineses hoje espalhados pelo mundo inteiro. Estimativas colocam que entre 20% e 30% da população chinesa hoje é budista, somando todas as escolas do budismo. Parece pouco, mas é mais gente que toda a população brasileira. Finalmente, fizeram observações sobre algumas pronúncias, que agradeço, e lembraram que o Curirim é um monge Shaolin também, além de meme. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre a Grécia Antiga e até a próxima!